Queridos irmãos, queridos amigos, que as emanações de luz e de amor do nosso Mestre Jesus possam nos envolver, trazendo-nos serenidade, confiança e vontade de aprender. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, afirma que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E ele define a mente humana como espelho vivo da consciência lúcida. Como seres conscientes, trabalhemos para que a vontade nos impulsione na busca do conhecimento. E esse é o motivo do nosso encontro, de buscarmos conhecimentos que transcendem o nosso mundo físico, que são trazidos do plano espiritual pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Conhecimentos esses que visitam os ambientes da ciência, da filosofia e da religião, e compõem o livro O Consolador, objeto do nosso estudo. Quem nos acompanha já sabe que o livro é formado de perguntas e respostas. Já estudamos as 86 primeiras questões, todas no campo da ciência. E vamos então para a primeira questão de hoje, desejando a todos momentos prazerosos e fecundos. Vamos então à primeira questão de hoje, que é a de número 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? E responde o benfeitor espiritual. Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento o seu divino autor. Nós encontraremos na Gênese de Kardec, no capítulo 6, intitulado Uranografia Geral, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância, de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações. E incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localidades da extensão, nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, de onde a natureza ha tirado todas as coisas. E nós vamos encontrar no livro que já citamos no estudo passado, Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, no capítulo 1. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original,
ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. E Emmanuel leva-nos a essa origem primeira de tudo, que é Deus. O elemento físico, a força que o aglutina, a energia que dá vida, toda a criação tem origem no ser incriado, que é Deus. Questão 88. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? E responde o benfeitor: os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Estamos falando da lei de causa e efeito. Essa lei divina que proporciona a todos nós oportunidades de quitação dos nossos débitos. Quando tratávamos dos fenômenos meteorológicos, na questão 76, Emmanuel esclarecia-nos que os prepostos de Jesus eram os responsáveis por esses fenômenos, por essas comoções geológicas do globo. E o Livro dos Espíritos ratifica essa informação. São espíritos, agentes da vontade de Deus, ou seja, em obediência às suas leis divinas. Existe uma questão bem interessante no Livro dos Espíritos, no tocante aos flagelos destruidores. É a questão de número 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Estejamos bem atentos a essa resposta, porque é muito condizente com os nossos dias atuais. Vamos repeti-la. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E na resposta da questão 738A, encontraremos: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora,
Conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Questão 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? E responde o benfeitor: nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas precárias e perecíveis. Jesus já alertava que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E continua Emmanuel: todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras posteriormente descobertas. Informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamentos legaram ao homem espiritual. E esse é um ponto bem interessante, pois desde Abraão buscando a terra prometida, passando por Moisés e até a comunidade cristã atual, ainda existe quem ache que o reino de Deus é um ambiente físico, não absorvendo o simbolismo. A terra da promissão é elaborada no ambiente íntimo do ser imortal, com o desenvolvimento das virtudes necessárias para a aquisição do amor, que é a lei que rege a criação. Quando regermos o nosso mundo particular com essa lei de amor, estaremos no padrão de vibração em sintonia com Deus. Seremos atraídos para Ele. Com essa questão, nós terminamos o conteúdo referente às ciências combinadas, que alcançou a história, a geologia e a geografia. E agora adentraremos na última classificação da ciência realizada pelo benfeitor, que são as ciências aplicadas. Vamos à primeira questão nesse tema. Questão 90. As ciências aplicadas, como a agricultura, a engenharia, a medicina, a educação e a economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? E responde o benfeitor: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito em provas de regeneração
ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta. Todas se harmonizam nas lutas do homem, como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Na nossa situação de espíritos imperfeitos, ainda na busca do desenvolvimento intelectual e moral, o trabalho é o caminho abençoado para o desenvolvimento intelectual. E todas as ciências de âmbito planetário resultam da necessidade de facilitar a vida e o trabalho. São etapas do progresso para a humanidade terrena no nível material e nos encaminhando para a expressão maior do conhecimento integral. Como comentamos com relação às outras ciências já estudadas, são passos iniciais, mas necessários à grande caminhada. Questão 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançadas de maneira geral para todos os cientistas? E responde o mentor: nos departamentos da atividade científica, existe às vezes esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. A resposta é bem esclarecedora, pois nós já tivemos a oportunidade de comentarmos, na questão 80, que os homens de gênio frequentemente recebem ideias dos espíritos, que os julgam capazes de compreensão e também de transmiti-las. Mas Emmanuel faz uma distinção quando trata-se de missão. Não basta a condição de compreensão, de entendimento, mas também a preparação prévia para aquela missão. E nós lembramos que muitas vezes, dependendo da importância da missão, existem mais de um candidatos habilitados. Caso haja falha do primeiro, o outro assume. Pois, como nos explicam os benfeitores espirituais, apenas o espírito puro não corre risco de falhar. Questão 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também missão espiritual? E responde o benfeitor: o homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção e de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória. Porquanto, é na oficina do orbe que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas do plano eterno. Ora, se entendermos o planeta como escola divina para todos nós, compreenderemos que é de responsabilidade de todos os alunos matriculados. Tem de ter o zelo e o cuidado pela instituição. Como já nos falou Emmanuel anteriormente, todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e responderemos pelo que fizermos com eles. E cada espírito encarnado tem sua tarefa especial, nesse ou naquele setor evolutivo. Todos nós temos a capacidade de ser útil, mas deveremos estar atentos para não nos tornarmos nocivos. Questão 93. O engenheiro,
na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos. É amparado pelas forças espirituais? Vamos à resposta do benfeitor. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros, que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Nós também já ouvimos nas respostas anteriores que as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação de valores legítimos. E Emmanuel ratifica o esforço que beneficia a coletividade, compondo o campo desses valores legítimos. Tem uma frase de André Luiz, que nós já tivemos a oportunidade aqui de apresentar, mas vamos repeti-la. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Toda construção positiva se originou verdadeiramente no plano espiritual, pois o plano espiritual é o mundo causal, ou como afirmava Platão, é o mundo das ideias, e aqui é o mundo das formas. Questão 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? E responde o mentor: a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. O espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, afirma que o médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico, que todos possam entender essa responsabilidade. Dentre outras ciências ligadas à vida planetária, a medicina realmente merece ser entendida como missão, pois é de grande alento a todos nós encarnados e exige geralmente muito sacrifício. Por isso, a necessidade dos seus profissionais identificarem-se plenamente com ela. Afirmava Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios que a ciência incha, mas o amor edifica. Na execução dessa missão tão importante, é necessário amor ao trabalho e principalmente amor ao próximo. Como nos disse o benfeitor, os médicos responsáveis são instrumentos da providência divina. Neste período que estamos vivenciando, temos tido a oportunidade de presenciarmos muitos profissionais da saúde comportando-se como verdadeiros missionários, muitos sacrificando a própria vida. E nós temos muito que agradecer a todos e rogar a Jesus que prossiga assistindo-os. Questão 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E responde o mentor: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias
e deficiências transitórias da terra. Lembramos de uma frase de Khalil Gibran, no livro O Profeta, em que ele diz que grande parte do nosso sofrimento é por nós mesmos escolhida. É a amarga poção com qual o médico que está em nós cura o nosso eu doente. Como nos disse o benfeitor, saúde é a perfeita harmonia da alma. Por isso a necessidade de expurgarmos todas as energias negativas que ainda carregamos. E às vezes, a enfermidade, assim como outras dificuldades, são processos libertacionários. Doutora Marlene Nobre, palestrante espírita já desencarnada, foi uma das responsáveis pela fundação da AME Brasil. Em uma oportunidade no programa Portal da Luz, expôs que a Organização Mundial de Saúde ainda definia saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, mas que o Espiritismo amplia essa visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar biopsico-socioespiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. O ser humano, como ser integral, é formado de espírito, de perispírito, ou corpo espiritual, e de corpo físico. E para que tenhamos saúde real, é necessário que todo o conjunto esteja equilibrado e harmônico. E assim, meus amigos, chegamos ao final do estudo de hoje. No contexto da medicina, ainda teremos 12 questões, um tema muito rico, tanto com relação a esse momento atual, como no sentido de começarmos a enxergar o ser integral que somos. E veremos na próxima semana que é na alma que reside a fonte primária, todos os recursos medicamentosos definitivos. Agradecemos a companhia de todos. Se permitam sentir fazendo parte de uma grande família, ligados pelo fio da busca do conhecimento. Agradecemos aos amigos espirituais que, mesmo diante das nossas dificuldades, não desistem de conduzir-nos nessa viagem. Que Jesus, com seu infinito amor, continue envolvendo o nosso orbe e a todos nós. Discernimento e fé. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.